Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa carta, quem escreve é o apóstolo Paulo. Ele está escrevendo para um filho espiritual dele, né? Timóteo não é um filho de carne, Timóteo é um filho espiritual, e ele está escrevendo para esse filho, então. E ele diz assim: olha, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Ele começa agora a falar, e ele está falando assim: eu agradeço a Deus pelos meus antepassados. E ele vai falar na frente, agora ele vai falar dos antepassados também de Timóteo. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. Aí está falando então dos antepassados, né? Da mãe, da avó. E eu estou certo de que também em ti. Ele fala da fé, dessa fé que ele viu, né, na mãe de Timóteo, na avó de Timóteo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e ele está olhando e dizendo: olha, eu me recordo disso. Mas o que parece, quando a gente começa a ler o versículo 6, é que Timóteo parece que estava meio que enterrando os dons. Ele fala assim: olha, por essa razão, Timóteo ele é um líder já, né? Ele é um bispo, alguém que lidera a igreja. Por essa razão, pois, te admoesto. Chama atenção, né? De você, que reavives o dom de Deus que é em ti. Reavive o dom. Quer dizer que ele tinha que tomar uma posição agora. Paulo parece estar vendo que Timóteo está meio parado. Ele está como sem colocar o seu dom em ação. E eu acho interessante a gente também pensar que dom que é esse aqui. Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer que um dia então o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre ele, e ele está e ele recebeu dons nessa imposição de mãos, né? Esse dom especial, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Parece então que o Timóteo está com medo, está meio com medo. Parece que o amor dele está esfriando. Na semana passada nós ouvimos à noite sobre o amor, né? E moderação. Moderação é domínio próprio, moderação é mente saudável. Então, Paulo ele escreve essa carta para Timóteo, para ajudar Timóteo, para chamar Timóteo a uma restauração, a um posicionamento. Porque na nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos precisar de nos posicionar. E às vezes a gente fica esperando alguma coisa muito forte acontecer. A gente quer ver coisas sobrenaturais acontecendo. A gente quer ver algo muito surpreendente. E aí quando a gente vê algo surpreendente, pensa: eu ver isso aqui, se isso aqui acontecer, então o Senhor está comigo. Se isso aqui acontecer, então sim, aí eu vou pegar firme com o Senhor. E a gente começa a colocar algumas coisas assim para Deus. Timóteo estava realmente, segundo o que nós vemos aqui nessa carta, ele não estava muito bem. Ele
estava talvez com medo, né? O amor parece que estava meio fraco na vida dele, o amor ágape, né? E ele está então mal. E o Paulo fala: você precisa de reavivar. Você precisa de trazer um reavivamento para a sua vida. Reavivar é novamente você se tornar vivo, se tornar incendiado, né? Quantas vezes as pessoas, quando elas aceitam Jesus, elas ficam naquele fogo, naquela unção, e elas querem pregar para todo lugar, né? Às vezes eu brincava, antigamente eu brincava que os irmãos aqui na igreja aqui queriam trazer até poste para a igreja, né? Converter os postes. Falou: estou trazendo um poste aqui hoje para converter, né? Porque de tanta fome, de tanta sede, que eu via na vida de muitos irmãos querendo realmente ganhar vidas para o Senhor. Uma paixão, um amor muito forte. E às vezes, durante esse percurso da vida, as coisas parecem que vão ficando meio costumeiras. Então a gente acostuma a vir no culto do domingo, né? A gente tem já nosso culto tradicional, a forma que a gente faz nosso culto. Geralmente, às vezes, não varia, né? Nós temos as músicas, a palavra, a ceia como o texto de hoje, a oferta, às vezes algumas orações específicas. Então, nós já temos uma forma de fazermos esse culto. Isso não tem problema nenhum, não pode ser feito dessa forma, né? Às vezes vai haver algumas mudanças, mas a gente vai acostumando com isso e a gente para de buscar realmente aquela paixão por Deus. A nossa oração vai ficando mecânica, os nossos relacionamentos vão ficando mecânicos. Sabe quando o casamento ele cai na rotina e que começa a acontecer sempre a mesma coisa e as pessoas não percebem? Aí um dia elas não almoçam juntas, depois elas não jantam juntas, por causa do trabalho, por causa da correria, por causa de uma coisa e outra, e aí começa o quê? Sem perceber, começa a haver um esfriamento dentro do relacionamento. Eu não sei se o Timóteo ele estava fraco em oração, porque o Timóteo, como um líder, provavelmente ele tinha uma disciplina de oração, de jejum, de meditação na palavra, de estudar a palavra, porque ele era um líder, né? Ele era um líder de igreja e tomava conta de igrejas. Então, eu não sei se isso daqui podia estar acontecendo na vida dele, mas até na vida de pastores, na vida de gente que tem posição na igreja, isso também acontece. Se a gente não tomar cuidado, se nós não percebemos que nós precisamos de um reavivamento, a gente esfria. A gente entra no piloto automático. Onde eu estava indo com a minha esposa e minha filha, a gente estava indo na casa de uma pessoa ali no Pilar para ver alguma coisa do casamento da Rebeca e do Alex. E quando eu estava indo assim, e elas conversando no carro e eu dirigindo aqui, de repente eu entrei numa rua errada. Eu sabia para onde eu estava indo, mas eu entrei no automático. Sabe quando a gente entra no automático? Piloto automático começa a dirigir o carro. E aí a gente vai para onde a gente está acostumado. E aí você começa, e eu não sei nem por que eu entrei naquele caminho. Mas aí eu vi que eu estava errado, voltei e peguei o caminho certo, né? Me arrependi, né? Ô Senhor, me perdoa, peguei o caminho errado, estou aqui voltando, né, para o caminho. Paulo então está falando com Timóteo, ele fala: Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti. Agora vamos pensar, que dom que é esse? Porque tem dons, irmãos, que a gente não pode, você
Não dá para usar, ou você usar ele na hora que você quer, não. Entendeu? Por exemplo, ninguém pode profetizar, deu vontade de profetizar, vou profetizar. Ele pode errar muito se ele fizer isso, né? Ninguém pode dizer para um paralítico assim, ó, levanta e anda, se não for a hora dele falar aquilo ali. Não é simplesmente que a pessoa tem dom. Por exemplo, tem muita gente que tem dons de cura, mas todo mundo que você ora é curado? Não. A gente queria, né? Nós queríamos que, se nós temos um dom, nós queríamos que sempre acontecesse algo na hora que aquele dom fosse colocado em ação. Mas não é assim que funciona. Precisa ter uma direção de Deus, do Espírito Santo mover e tocar o coração e manifestar para a gente poder saber o que é que a gente tem que fazer. Essa era uma das questões que eu sempre falava com meu pai. E ele falava: olha, trabalha para o Senhor, mas seja dirigido por Deus. Você tem que ser dirigido por Deus. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então os dons, eles são do Espírito Santo. A Bíblia fala que são os dons do Espírito Santo. Quando a gente vamos pensar lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4 até o 7, eu acho que é isso, ele fala de dons espirituais. Ali ele fala de 9 dons. E tem um dom que você recebe ele e que você não precisa de que aconteça nada para que ele seja acionado. Qual dom que é esse? Vamos ver? Dom de operação de maravilhas. O que você acha? Sim ou não? Precisa de um agir do Espírito Santo, algo acontecendo para poder agir esse dom? Sim ou não? Sim. Mesmo que a pessoa tenha dom. Profecia. Sim ou não? Sim. O que mais que a gente tem lá? Os dons de curar. Então já são mais de 9 dons, né? Porque dons de curar quer dizer que há uma especialidade nos dons de cura. Tá bom? Então pode ter uma pessoa assim, especialista em curar dores. Uma pessoa é especialista igual médico, né, na medicina. Ele é especializado naquele tipo de coluna, né? Ossos. Mas vamos lá. Os dons de curar. Então os dons de curar precisa de. Não é simplesmente acontece assim na hora que a gente quer. Qual mais? Dom de discernimento de espíritos. Dom de fé. Quem falou fé aí? Dom de fé. Qual mais? São 9, né? Ali que são destacados. Oi? Não tem visão lá. Dom de visão não tem. Oi? Sabedoria, né? Dom de sabedoria. Dom da ciência. Dom de línguas. Quem falou dom de línguas aí? O dom de línguas precisa de uma ação sobrenatural para poder ser acionado? Sim ou não? Não. Não. O dom de línguas foi dado e você usa ele a hora que você quiser acionar ele. E o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, e a palavra usada aqui para esse dom é a palavra carisma, né? Que vem aí a palavra carismático. Existem mais de uma palavra também que é usada para dons, é a palavra doreia, também no grego. Me parece que quando segundo alguns estudiosos, quando essa palavra doreia ela é falada, ela significa que precisa de uma ação do Espírito Santo para poder realmente aquele dom manifestar. Mas a palavra carisma, isso segundo alguns estudiosos, a palavra carisma significa que a pessoa ela pode usar aquilo, a pessoa pode fazer. Então
é algo que pode ser acionado por nossa própria vontade, por nosso próprio querer, por nossa própria necessidade. E isso então é algo que Timóteo poderia despertar. Timóteo poderia despertar esse dom, o dom de falar em línguas. Esse é um dom, e você percebe também que quando Paulo está falando desse dom, né, e falando para Timóteo, para ele reavivar, para ele reacender esse dom, Paulo ele pode falar isso porque Paulo, na verdade, lá no capítulo 14, verso 18 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: olha, eu dou graças a Deus porque eu falo muito mais em línguas do que todos vocês. Quer dizer que Paulo, ele usava esse dom. E ele está falando que um dia ele colocou a mão sobre Timóteo recebeu, provavelmente foi esse dom que ele recebeu, o dom de falar em línguas. E as pessoas muitas vezes elas têm muitas dúvidas sobre esse dom, porque ela pensa que aquele dom só acontece quando ela, por exemplo, é batizada com o Espírito Santo. Ela pensa assim: bom, mas se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em língua naquela hora, e aquele fogo, aquela unção que você está, e aí a pessoa ela fica com aquela coisa assim, que ela só pode falar em línguas na hora que isso acontecer. Na hora que ela sentir esse fogo, na hora que ela sentir essa unção de Deus sobre a vida dela, aí sim ela pode falar em línguas. Mas se ela estiver em outra situação, ela acha que ela não pode falar em línguas. Bom, ele continua dizendo que Deus não deu espírito de medo, mas de poder. Poder é a palavra dínamos no grego, significa poder. Amor, ele deu espírito de poder, de amor, que é o ágape, que a gente viu semana passada sobre isso. E a gente viu aqui moderação também. Sofronismos é a palavra grega e significa uma mente saudável, domínio próprio. Quer dizer que Deus nos deu isso. E ele está falando que isso foi acionado, isso é acionado. E provavelmente o Timóteo estava com esse medo, com essa falta de amor, né? Talvez esfriando ali no amor, talvez não estava tendo domínio. E aí o Paulo vem e fala assim: olha, aciona o dom que há em ti, porque daí você vai ver isso aqui acontecer na sua vida. Você vai perder o medo, você vai ter ousadia, você vai ter poder. Aciona esse dom que um dia eu coloquei a mão sobre você e que você recebeu. Aciona ele, reaviva ele em você, e você vai ver que o amor vai começar a fluir em você. Reaviva esse dom. Talvez estava tendo muita batalha na mente, né? Porque a gente sabe que há muita guerra espiritual aí acontece muitas vezes na nossa mente. São ataques do diabo que vem na mente, pensamentos que a pessoa às vezes recebe, que ela pensa ser dela mesma. E muitas vezes esse pensamento, se ela não estiver firmada realmente no Senhor, firmado no Senhor, aquele pensamento pode estar vindo de um outro lugar, que não seja da sua própria mente, mas uma seta do diabo, né? Para ela tirar a vida dela, para ela falar que não tem jeito, que ela prefere a morte, para ela começar a receber palavras que às vezes vêm de pessoas que falam: olha, você não funciona mesmo, você não vai dar em nada. Às vezes a pessoa guarda aquilo, e o Paulo está dizendo: olha, a fé da sua avó foi uma fé admirável, da sua mãe foi uma fé admirável, e eu creio que a sua fé também é uma fé poderosa, mas você precisa de acionar o dom, que há em ti, que foi dado pela imposição de mãos. Vamos lá em Atos capítulo 19, versículo 6, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Paulo ele está aqui num certo lugar, e ele tem mais ou menos 12 pessoas aqui
junto com ele. E Paulo, ele impõe as mãos, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Olha só, ele impôs as mãos, e essas pessoas começaram a falar em línguas e a profetizar. Quer dizer que o dom de línguas acionou também o dom de profecia. E aí a gente vê a importância que é o dom de línguas e por que o diabo luta tanto com esse dom e coloca tanta dúvida no coração das pessoas. Para que as pessoas não falem em línguas, para que os crentes não orem em línguas, mas que os crentes continuem naquela coisa natural, pensando, não, só na hora que realmente eu senti alguma coisa assim muito forte que eu devo falar em línguas. Eu quero dizer para você, meu irmão, essa semana, teve um dos dias da semana que eu entrava no carro e começava a falar em línguas. Aí de repente eu começava a fazer as coisas, fazer uma coisa, fazer outra, dali a pouco eu estava fazendo, entrava de novo e começava a falar em línguas. Falar em línguas no meio da rua, falar em línguas quando eu estava no escritório, estudando, orando em línguas ali o tempo todo, falando em línguas. E eu não sabia o que estava acontecendo. E no mesmo momento, a minha esposa estava numa reunião muito séria lá no Conselho Tutelar, né? Onde estava tendo ali alguns problemas. Como ela é a presidente agora, tem que solucionar algumas coisas, e ali alguns problemas, e ela falou que numa reunião as pessoas começaram meio que a querer enfrentar, e ela viu que veio um peso sobre aquele lugar, e que era uma guerra espiritual, e ela falava que ela tentava orar e não conseguia orar. E aí eu comecei a perceber, então, por que aquele dia eu estava orando mais. E lá também tem uma irmã, né, uma irmã da Assembleia de Deus, irmã Maria. E essa irmã, ela também, na hora que estava tendo aquela reunião, ela começou a ver vultos passando. Ela começou a ver o clima pesado. Ela não estava lá dentro da reunião, mas ela começou a ver. E o que ela fez? Ela começou a orar também. Começou a interceder, né, pela vida da minha esposa, e para que o Senhor movesse naquele lugar e repreendesse aqueles demônios que estavam agindo. E eu te falo isso por quê? Porque às vezes a gente fica esperando essa coisa sobrenatural acontecer, e está tendo tanta coisa acontecendo no mundo espiritual, e às vezes bloqueando você, e você fica esperando por algo. Para de esperar. Aciona o dom que é em você. Fala para o irmão, para de esperar. Aciona o dom que há em você. Quantos aqui tem o dom de línguas aqui, que já recebeu o dom de línguas? Levanta a mão. Quem que já foi para o encontro, já falou em línguas lá no encontro? Levanta a mão. Pois é. Quem já falou em línguas aqui na igreja? Levanta a mão. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você pode falar em línguas em qualquer lugar, meu irmão. E você que não fala em línguas, por que você não fala em línguas? Porque você não busca esse dom. E é uma necessidade da gente buscar esse dom. Paulo, ele gasta o capítulo 14 quase inteiro para falar sobre dois dons: o dom da profecia e o dom de falar em línguas. Porque esses são dons muito importantes, principalmente para a vida pessoal. Se você quer ter uma vida edificada, é muito importante você ter o dom de línguas. E você pode ter esse dom. Esse dom não é para um crente só, ou para outro crente. Não, é para todos os crentes. Todo mundo pode ter o dom de falar em línguas. Somente buscar. Eu me lembro que eu tinha essa dificuldade toda também, que eu sou filho de pastor, e no meu tempo não se falava assim, dessa forma, dos dons espirituais.
Então, eu via, né, o dom espiritual como essa coisa de ter que realmente acontecer alguma coisa muito forte para você falar em línguas. Muitas vezes eu sentia o desejo de falar em línguas. Muitas vezes vinha aquela vontade de falar em línguas, e aí eu até dava uma ensaiada para isso acontecer. E eu começava a pensar, não deve ser de mim isso aqui, não deve ser de Deus, não deve ser de mim mesmo. Eu acho que eu estou escutando o irmão falar, e eu estou falando igual a ele. Estou falando igual a ele. E aquilo ali me bloqueava. E o tempo foi passando, os anos foram se passando. E conforme foi passando o tempo, um dia, depois de muitos anos, tinha gente que, às vezes eu estava orando e falando, rapaz, mas você estava orando assim, você estava lá ajoelhado, e eu ouvi você subindo assim, ó, tinha uma unção muito forte sobre ele. Eu pensei, o cara viu isso, várias pessoas viram isso, e eu não senti nada. Porque para mim, eu precisava sentir alguma coisa. Mas as coisas espirituais, elas não vão ser sentimentais. Pode não haver um choro, pode não haver às vezes você fica esperando que venha aquela tristeza profunda, aquele negócio assim, para você chorar, e aí sim você acha que agora eu posso falar. Ou uma alegria muito grande. Não. Um dia eu fui para a igreja e falei, quer saber de uma coisa? Se me der vontade de falar em língua, eu vou falar. É meus irmãos mesmo, a minha família que está aí. E eu vou falar em língua. Se me der vontade de falar, eu vou falar. E eu estava lá na oração, e de repente me veio assim, aquela vontade de falar em línguas. E eu comecei a falar. Eu comecei a perceber que conforme ia falando, eu ia sentindo, aí o negócio ia avolumando. Entendeu? Aí a coisa ia avolumando, aí ia me dando vontade de falar mais. Porque aquilo ali começou a trazer algo tão bom para a minha vida. Já vou te falar o que acontece quando a gente fala em línguas. Vou te falar espiritualmente, estou te falando espiritualmente, né? Que quando a gente começa a orar e aciona isso, Deus, Ele dá ousadia para a gente, né? Ele dá espírito de poder, Ele enche a gente de amor, e Ele enche a gente de domínio, de uma mente saudável, né? Ele faz isso, e é isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Ele pega então, quando há anos atrás, um doutor chamado Carl Peterson, ele fez um experimento. Ele é da faculdade Oral Roberts. Ele fez um experimento com cristãos que tinham o dom de línguas, que falavam em línguas constantemente. Gente que assim, dava vontade dele, ele sentia vontade de falar, ele falava. Se ele quisesse ficar falando em línguas o dia inteiro, ele falava. Então ele pegou esse tipo de crente, né, e falou para eles, olha, você vai acionar o seu dom. Ele ligou os eletrodos ali no cérebro daquela pessoa, e ele ficou lá fazendo as suas anotações, e ele fez com muita gente, e a pessoa que entrava ali e colocava aquele equipamento e ficava orando em línguas, e olha o que ele percebeu: o nível de estresse das pessoas que eram marcadas nesse exame diminuía. O nível de estresse diminuía. Problemas de pressão diminuíam. Às vezes você tem problema de pressão, você tem alguma outra coisa, e aí você já pensa, vou tomar um remédio, vou comprar um ibuprofeno, né? Tem gente que até quando passa na farmácia, de vez em quando os caras oferecem para mim, está em promoção o remédio. Eu falo, não,
remédio em promoção, não. Só na hora que realmente eu preciso. Não quero saber de ficar guardando remédio em casa, não. Meu remédio lá em casa, lá, eu procuro ter Jesus como meu remédio. Meu pai falava assim: toma chá, filho. Eu falava: pai, toma chá. Chá do quê? Eu falava: chá da raiz de Jessé. Jesus. Entendeu? Toma chá da raiz de Jessé e você vai ver que Deus vai mover, né? Então, esse doutor, ele começou a perceber, o nível de estresse caía. Que mais? Problema de pressão, né? Pressão alta, pressão baixa, a pressão estabilizava. Deixa eu ver o que mais aqui. Aumentou também a imunidade das pessoas. Diz que a imunidade aumentava de 30% a 50%. Né? Quanta gente que na pandemia ficou com medo. Olha só, era só orar em línguas. Aí, ó, tá vendo que da hora? Era só você começar a orar em línguas, a imunidade aumenta quando a pessoa ora em línguas. Isso aqui cientificamente falando. É também liberado uma substância natural no corpo que é chamada de endorfina. Ela é liberada, né, pela hipófise, me parece, e ela dá para a pessoa uma sensação de prazer. Muita gente que pratica esporte, quando ele pratica esporte, essa substância é liberada e aí ele fica bem, né? Por isso que quem pratica esporte geralmente sente o corpo bem, ele acostumou aquilo ali, ele faz aquilo ali, né? Quando a pessoa não pratica isso, talvez ela acaba entrando em algum problema de depressão, de ansiedade. Então, esporte é algo que ajuda. Só que falar em línguas também faz isso. E nem tem que pagar academia. Olha que bênção. Falar em línguas também libera endorfina. Porque a pessoa ela começa a falar em línguas e ela vai falando em línguas e aquilo ali começa a acionar essa endorfina começa a ser liberada, né? E trazer no corpo dela. Por isso, se você orar bastante em línguas, quando você sair daquele momento ali que você está orando e falando em línguas, ou você estiver andando na rua e falando em línguas, você vai perceber, conforme você vai fazendo isso, como isso vai crescendo dentro de você. Então é uma coisa tão espiritual como científica. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim: olha, vai liberar poder, vai liberar amor, vai liberar uma mente saudável. E isso aqui realmente aciona a mente, né? E essa substância chamada endorfina. O pastor David Wilkerson, ele foi fundador do Ministério Desafio Jovem. Então o ministério está espalhado pelo mundo inteiro e o trabalho deles é um trabalho de libertação de gente que trabalhou assim, que teve problemas com drogas, né? Então tem muitos lugares que usam esse trabalho desse pastor. Ele já faleceu, pelo que eu me lembro. E olha só, ele percebeu, irmãos, que pessoas que aceitavam Jesus e cultivavam o hábito de orar em línguas, que não ficava esperando vontade de orar, ele orava em línguas, eles conseguiam vencer os vícios, eles ficavam firmes na igreja e não tinham quedas. Porque às vezes a pessoa ela recebe libertação e depois acaba em algum momento tendo alguma queda. Mas o pastor David, ele percebeu que as pessoas que oravam em línguas tinham esse hábito, desenvolveram o hábito de orar em línguas. Isso começou a acontecer na vida dessas pessoas. Também uma missionária, escritora do livro Perseguindo o Dragão,
ela foi missionária, eu não lembro, ali do lado da China, imagino, acredito que foi isso. Ela ganhou muitos traficantes, muitos drogados para Jesus, e ela percebeu que aquelas pessoas que aceitavam Jesus, que buscavam o batismo do Espírito Santo e oravam muito em línguas, elas também conseguiam ficar firmes na sua libertação. Elas não voltavam para o vício, né? Então, às vezes, quando pode ser que em algum momento você começa assim a ficar preocupado, começa a acontecer alguma coisa, e você começa a se preocupar, esse é o momento de você começar a perceber que você tem que orar em línguas. A Bíblia fala que quando a gente ora em línguas, o nosso espírito ora de fato. Está lá em 1 Coríntios 14. Quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Então, quando você ora em línguas, você começa a acionar o seu espírito. Por isso que ele começa a liberar dons. É necessário. Opa, parece que tinha sumido e voltou, né? O som aí. Bom, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Olha o que a Bíblia fala. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, nem ele entende ele. Quando você fala em línguas, você não entende o que você fala, na maioria das vezes, a não ser que você receba o dom para você interpretar as línguas, e se Deus quiser acionar isso em você. Olha só, em espírito fala mistérios. Vai no versículo 4. Aqui é importante, ó. O que fala em outra língua. Está sumindo o som aí? Vocês estão me ouvindo? Não tá. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quem fala em outra língua, o que acontece com quem fala em outra língua? Se edifica. Você começa a edificar. Então, quanta gente que às vezes não sente assim, fala, poxa, mas parece que está faltando alguma coisa, parece que eu não estou mais assim, aquele crente do jeito que eu era. Começa a falar em línguas, aciona o dom que há em você, busca o dom de falar em línguas, começa a orar por isso. Então, o dom de línguas, de todos os dons, de todos os dons, isso tem no capítulo em Coríntios, isso tem em Efésios, isso nós temos em Romanos, nós temos falando sobre dons, nós temos em Pedro falando sobre dons. Então nós temos 4 livros do Novo Testamento que falam de dons e que dá o nome aos dons. A gente pode encontrar pelo menos 29 dons escritos na Bíblia, dons espirituais. Só que o dom, o dom que edifica é o dom de falar em línguas, que a pessoa edifica ela mesma. Se eu ficar falando em língua perto de você, eu não vou edificar você, mas a minha vida vai ser edificada. Por isso que eu não preciso ficar falando em língua perto dos outros, mas eu posso orar em todo momento em línguas. Eu posso acionar esse dom, eu posso começar a usar ele. E ele foi dado por Deus para edificação pessoal. Então, meu irmão, você precisa começar a acionar o dom. Começar a orar em línguas. É uma necessidade. Olha só, vamos lá em Judas, capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como que a gente ora no Espírito Santo? Orando em línguas. Orando em línguas. Quando você começa a orar em línguas, o seu espírito ora de fato. Eu quero saber, pastor, como que é para mim poder andar no Espírito. Começa a orar em línguas.
e você vai começar a perceber essa questão do Espírito. Agora, olha que coisa interessante. Vamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Você viu aqui a palavra em Judas, você viu a palavra edificando-os, né? Edificando-os a vossa fé santíssima. Agora aqui, mais uma vez a gente vai encontrar a palavra, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras, dizendo, e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou. Palavra edificou. Lá você viu a palavra edificando-os. Essas duas palavras, elas são conectadas também a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Aí a gente vai ver então o que significa edificar. Edificar. Você viu a edificação da fé. Você viu que quem ouve a palavra de Deus e pratica ela. Então, peraí. Se a Bíblia está me dando uma prática, ela está falando para mim, olha só. Aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Ô Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Começa a buscar, a reavivar esse dom, que é um dom que ele podia acionar, então provavelmente é o dom de línguas. O meu espírito ora de fato. Paulo gasta um capítulo inteiro falando sobre isso. Então essa importância de falar em línguas devia ser também importante para a gente. E quando a gente fala em línguas, a gente está praticando a palavra de Deus. Fala para o irmão, quando você fala em línguas, você está praticando a palavra de Deus. Olha só, Judas fala que a gente edifica a nossa fé orando no Espírito. A palavra edificando, então, a gente encontra aí nesse momento em 3 lugares que significa a palavra edificar. E a palavra no grego é a palavra oikodomeu. Significa construir dentro de si a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. Olha só. Quanto mais você ora em línguas, mais você abre e expande a sua capacidade de abrigar a presença de Deus. Quanto mais você ora em línguas, mais você recebe o poder e da graça de Deus sobre a sua vida. Quanto mais a gente ora em línguas, mais Cristo é construído dentro da gente. E quanto mais a gente tem de Cristo dentro de nós, mais a gente flui no Espírito e não na carne. E quanto mais nós fluímos no Espírito, mais a gente consegue bloquear a natureza pecaminosa. Não tem essa questão, às vezes, do pecado, que às vezes a pessoa não consegue vencer alguns tipos de pecado na vida dela, começa a orar em línguas. Porque conforme você vai orando em línguas, aquilo vai crescendo tanto dentro de você, você vai sendo edificado, e vai chegar um momento que você vai começar a ter essa revelação da santidade de Deus. E aí você vai começar, isso vai começar a bloquear toda a área pecaminosa da sua vida, porque todos pecaram. Mas nós não podemos aceitar o pecado como algo normal, né? Não podemos aceitar o pecado como algo normal, não. Nós devemos rejeitar o pecado da nossa vida, mas a gente não consegue rejeitar pela nossa própria força, apesar de nós termos que nos esforçar para isso. Mas você vai ter muito mais força contra o pecado se você orar em línguas.
Dessa forma, então, a gente vai ter facilidade de fluir nos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito é amor, ágape, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mente saudável. Contra essas coisas não há lei. Por isso que o diabo não quer que você fale em línguas. Por isso que ele coloca um monte de tabu para a pessoa falar em línguas, um monte de dúvidas. E tem crente que está recebendo isso. E aí não passa. Você precisa de crescer na fé, edificar a sua fé, e você não cresce, porque você não ora no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo é a gente orar em línguas. Uma das formas de nós adorarmos o Espírito Santo é a gente orar em línguas. Logicamente, tem muitos outros princípios que a gente pode praticar. Só que o dom de línguas é uma dádiva de Deus que a gente pode usar e praticar o dia inteiro. Você pode praticar o dia inteiro. Por isso que Paulo teve tantas revelações. Paulo foi um dos caras que teve muitas revelações. Porque ele dizia, olha, eu oro muito em línguas. Nós precisamos de orar em línguas. Reaviva o dom que é antigo. Começa a reavivar o dom que é antigo. Experimenta, irmão. Escreve hoje, isso vai começar realmente a dar lugar para esse dom na sua vida. E digo para você, a gente pode orar em línguas aqui? Pode. Mas muito mais fora daqui ainda. Nós precisamos orar em línguas. E quem não tem o dom, precisa de buscar. Você precisa de buscar. E quando você começar a buscar, Deus vai te dar. Só que na hora que você começar a falar em línguas, deixa o negócio fluir. Não fica parando e deixando que coisa na sua mente comece a travar você. Primeiro você experimenta. Depois você julga se é de Deus ou não. Alguém pode começar de repente realmente falar em línguas, e de repente não está tendo nada de Deus ali. Pode acontecer isso? Pode. Mas como que nós vamos saber se é de Deus ou não? Se está edificando a nossa vida. Você só vai saber. Deus não vai punir e falar, poxa vida, você está falando em línguas e eu nem dei esse dom para você. Vem cá que eu vou te dar um tapa aqui na sua orelha, que você vai ver. Não, Deus não vai ficar bravo com você, não vai ficar nervoso com você. Deus não fica nervoso, não. É melhor, irmãos, a gente às vezes até se precipitar para fazer alguma coisa para Deus, do que a gente ficar passivo e não fazer nada. Entendeu? Então aciona o dom que é em você. E Deus vai te abençoar. Deus vai mover sobre a sua vida. Certo? Eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. E se você que já recebeu esse dom, eu queria que você orasse em línguas. Queria que você orasse em línguas. Aí no seu lugar. Não tenha medo. Não tenha medo de levantar a sua voz também para você orar em línguas. Sabe? Comece a acionar o dom que há em você. Você que já tem esse dom. Se uma vez você recebeu, Deus te deu, use esse dom. É para você mesmo. Você vai começar a perceber Deus mover diferente sobre a sua vida. Você está perdendo tempo se você não fala em línguas. Está perdendo tempo. Você que
ainda não recebeu esse dom, eu queria que você orasse agora e falasse: Deus, eu queria receber esse dom, eu queria receber hoje. Seja usado na presença de Deus. Entra na presença de Deus e fala: Senhor, eu quero esse dom hoje. Eu reconheço a importância desse